Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e neste vídeo vamos falar sobre classificação dos átomos de carbono. O carbono é um elemento muito especial, como você já deve saber. É um elemento tetravalente, significa então que ele realiza 4 ligações com outros átomos, ligações covalentes no caso, com compartilhamento de elétrons. E essas ligações podem ser com vários tipos de átomos, inclusive com outros átomos de carbono. E nesse caso, o carbono é muito especial porque ele pode fazer ligações extensas com outros átomos de carbono, formando o que a gente chama de cadeias carbônicas. E aí, dentro dessas cadeias carbônicas, a gente pode classificar cada um dos átomos de várias formas. Tá? Por exemplo, pela quantidade de carbonos que estão ligados a um átomo ou pelos tipos de ligações que são realizadas entre eles. Nesse vídeo, vamos falar da classificação do carbono pela quantidade de carbonos ligados a cada átomo. Então, conforme o número de ligações que um átomo de carbono tem com outros átomos numa cadeia carbônica, a gente vai classificar esse átomo como carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. É uma classificação simples. Né? Primário é um carbono ligado com um outro carbono, secundário é um carbono ligado a 2, terciário ligado a 3 e quaternário ligado até 4 carbonos. Beleza. Vejamos uma por uma essas classificações. Então, o que é um carbono primário? É um átomo de carbono que se encontra ligado diretamente a apenas um outro átomo de carbono. É somente um átomo de carbono ligado a outro átomo de carbono dentro de uma cadeia. Então, suponha essa cadeia carbônica aqui. Tenho 5 átomos de carbono. Quais desses átomos são átomos de carbono primários? Então, este aqui é um carbono primário. Por quê? Ele está ligado apenas a um outro átomo de carbono. Esse átomo aqui, o segundo átomo, da esquerda para a direita, ele é primário? Não, porque ele está ligado ao átomo da esquerda e também ao da direita, então ele não é primário. Outro carbono primário nessa cadeia seria esse último aqui, porque ele também está ligado a apenas um outro carbono. Então a gente chama esse carbono de primário. E essas ligações aqui que sobram? O que são essas ligações? Nesse modelo de representação, essas ligações que não têm nenhum símbolo de elemento conectado, na verdade, elas subentendem a existência de hidrogênios. Então, esses carbonos estão recheados de hidrogênios. A gente chama isso de saturação. São saturados com hidrogênios. Tá? Então, esse átomo aqui da extremidade ele é primário e tem 3 hidrogênios conectados. O da outra extremidade também é primário. Uma das características do carbono primário é que ele está nas extremidades das cadeias. Tá? Geralmente está nas extremidades. Nem sempre, mas geralmente está nas extremidades. Beleza. Vamos ao carbono secundário. Nesse caso, o átomo de carbono ele está forçosamente ligado a 2 outros átomos de carbono. Não é até 2, é a 2 átomos de carbono. Como mostra essa ilustraçãozinha aqui. O que está ligado às outras posições disponíveis no carbono não importa. Podem ser hidrogênios, podem ser outros átomos. O importante é, o carbono está ligado a 2 carbonos. Então, nessa cadeia aqui, quem são os átomos de carbono secundários? São este aqui, que está ligado com o carbono da esquerda e da direita, este aqui e este aqui. Esses 3 átomos são secundários. Os das pontas são primários, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, carbonos secundários a gente vai encontrar geralmente no meio da cadeia. Muito bem. Carbono terciário. Esse é o átomo de carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono, tá? Numa cadeia. Então, nessa cadeia aqui, que tem uma ramificação, agora como você está vendo, quem é o carbono terciário ou carbonos terciários? Que só tem um, que é esse do meio. Ele está ligado a esse carbono, a esse e a esse. 3. E ainda ficou uma ligação aqui vaga, que na verdade está preenchida com um hidrogênio. Tá? Então, carbono terciário. Os demais são primários ou secundários aqui. E o carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono, geralmente bem no meio de uma cadeia carbônica ou de uma matriz de carbonos. Nesse exemplo aqui, o carbono quaternário é esse do meio que está rodeado de outros carbonos. No caso do carbono quaternário, não existe ligação com outros tipos de átomos. O carbono é tetravalente, vai fazer ligação com 4 outros átomos. Se os outros 4 átomos forem de carbono, ele é quaternário e não se liga a mais ninguém. Beleza? Então tá aí, carbono quaternário. Exercício resolvido. Vamos fazer um exercício então. Temos uma cadeia aqui extensa, uma ligação extensa de átomos de carbono, e a pergunta é:
quais são os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários que a gente encontra nesta cadeia toda aqui, nesta molécula aqui. Então, pause o vídeo, pense um pouco, pega o seu caderno, sua caneta, tá? Desenhe essa estrutura e determine quais são os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. E aí, na sequência, vou mostrar quais são. Conseguiu fazer o exercício? Então, vamos ver. Aí está. Usei uma legenda por cores para determinar quem é quem. Então, em azul, os carbonos primários. E note, todos esses carbonos primários, neste exemplo, estão nas extremidades da cadeia, ligados a apenas um ou outro carbono primário, ou apenas um outro carbono qualquer. Os carbonos secundários estão em verde, ligados sempre a dois outros. Os terciários em vermelho, aí temos 3 terciários ligados a 3 carbonos. Tá? E quaternário só tem um aqui nesse exemplo, que é esse aqui do meio. Legal? Muito bem, bem tranquilo. Então não é difícil você determinar essa classificação dos carbonos. Para que serve essa classificação? Ela é importante para você entender mais para frente alguns tipos de reações orgânicas com hidrocarbonetos, por exemplo. Então é importante você saber classificá-los. Agora, olha que interessante. Quantos hidrogênios terciários existem nessa molécula? O que é o hidrogênio terciário? Você vai lembrar que esses átomos de carbono estão ligados a hidrogênios, certo? Então, o hidrogênio que está ligado a um carbono primário, a gente também vai chamar de hidrogênio primário. O hidrogênio ligado a um carbono secundário é um hidrogênio secundário, e assim por diante. Então, quais são os hidrogênios terciários dessa molécula? São os conectados a carbonos terciários. Como nós temos 1, 2, 3 carbonos terciários e cada um deles tem uma ligação sobrando, e essa ligação é com hidrogênio, porque não tem nenhum outro símbolo de outro elemento aqui, então nós temos 1, 2, 3 hidrogênios terciários. Portanto, resposta, 3 átomos de hidrogênio terciários. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Tá? Antes disso, se a gente tiver só um átomo de carbono na molécula, como é que a gente vai classificar? É primário, é secundário, é quaternário? O que é? Na verdade, a gente não aplica essa nomenclatura quando só tem um átomo de carbono na molécula. Então, por exemplo, metano e derivados de metano, moléculas relacionadas ao metano, não são carbonos primários. Tá? Só tem um átomo de carbono, não tem ligação com outro átomo na mesma molécula. Então, metano, o grupo metil, o metanol, haletos de metil em geral, né, a gente não vai classificar dessa forma. Aqui tem uma molécula de metanol mostrando só tem um carbono, que é essa molécula aqui na cor preta, e está ligado a hidrogênios e a um oxigênio. Legal? Muito bom. Vou falar agora sobre os elementos ligados ao carbono. Posso ter outros elementos ligados ao carbono, a gente acabou de ver o exemplo com o hidrogênio. Tá? A gente pode aplicar esse mesmo princípio em vários casos, o princípio de elementos primários, secundários e terciários. Então, o átomo de hidrogênio que está ligado a um carbono primário é um hidrogênio primário. Se ele estiver ligado a um carbono secundário, é um hidrogênio secundário, terciário, hidrogênio terciário. E essa regra vai se aplicar também a alguns outros tipos de átomos, né? Ou de grupos funcionais. Então, a gente pode ter, por exemplo, um grupo OH ligado a um carbono primário. Aí você vai lembrar que um grupo OH significa um álcool. Então, temos um álcool primário. Se estiver ligado a um carbono secundário, um álcool secundário, e assim por diante. Tá? A gente pode ter outros tipos também de grupos conectados, ou outros elementos ligados a carbonos, e vai seguir exatamente essa mesma nomenclatura. Beleza? Então, quando você vir por aí, num livro qualquer, na internet, álcool primário, agora você já sabe do que se trata. O grupo OH daquele álcool está ligado a um carbono primário, ou seja, um carbono que só está ligado a um outro carbono naquela molécula. Beleza? Muito bem. No caso, só pode ser aqui primário, secundário e terciário. Tá? Não dá para existir um outro átomo qualquer ou grupo funcional ligado a um carbono quaternário, porque ele já está com a sua camada de valência toda preenchida. Tá? Não tem como colocar outro átomo ali, senão você vai violar a regra do octeto. Exemplo. Aqui mais um exercíciozinho resolvido. Aqui a gente tem uma molécula do ácido hexanoico, também chamado de ácido caproico. Aqui é um ácido graxo que se encontra em animais, em gorduras e óleos animais. Pergunta: quantos hidrogênios primários, secundários e terciários existem nessa molécula? Como é que a gente resolve isso? Para saber quem é hidrogênio primário, secundário e terciário, a gente tem que identificar os carbonos primários, secundários e terciários. Veja que eu estou usando aqui uma representação que a gente chama de fórmula esquelética.
Tá? Nesse caso, a gente não escreve os átomos de carbono, mas eles estão todos indicados aqui. Cada tracinho desses aqui significa um átomo de carbono numa ponta e outro átomo na outra ponta. Então aqui tem um átomo de carbono, aqui tem outro 2, 3, 4, 5 e aqui tem mais um 6, daí hexanoico. Aqui não tem átomo de carbono. Você pode até perceber que esse tracinho é um pouquinho mais curto, para indicar que, na verdade, esse carbono aqui está ligado diretamente a esse oxigênio. Tá? Então, é um tipo de representação de moléculas. Vai ter um outro vídeo aqui no canal onde eu vou explicar as várias formas de representação de moléculas, vários esquemas estruturais que a gente tem em química. Beleza? Bom, a gente então identificou os 6 carbonos. O carbono da ponta, esse aqui, está ligado apenas a um outro carbono. Então, esse cara é primário. Certo? Esse cara é primário. Esse carbono aqui está ligado a 2, um de cada lado. Ele é secundário. Esse outro aqui também é secundário. E assim por diante. E esse último carbono aqui, ele também é um carbono primário. Está ligado apenas a esse carbono. E a outra ponta é um oxigênio. Legal? Então, a regra é estar ligado a X carbonos. Não importam outros elementos. Beleza. Então, se a gente sabe que esse carbono é primário, mas não está ligado a nenhum hidrogênio, ele está ligado a oxigênio, oxigênio e carbono, a gente descarta, ignora esse átomo e vamos nos focar apenas nesse aqui do comecinho da cadeia. Esse carbono faz uma ligação com outro carbono, mas ele é tetravalente, então fez uma ligação, sobram 3. Não tem nenhum outro átomo desenhado aqui, então a gente assume que esse carbono está saturado com hidrogênios, portanto temos 3 hidrogênios conectados a esse átomo. Beleza, hidrogênios primários são 3. 1, 2, 3. Os demais átomos de carbono são todos secundários e também não tem nenhum outro tipo de átomo desenhado conectado aqui. Então, a gente vai assumir que são todos hidrogênios conectados. Então, se ele é secundário das 4 ligações, 2 já estão tomadas com 2 carbonos, um de cada lado, sobram 2 ligações para 2 hidrogênios. Então, cada um desses caras aqui vai ter 2 hidrogênios conectados. E esse último átomo aqui está ligado a oxigênios. Tá? Então, a gente sabe que temos 3 hidrogênios primários e 2, 4, 6, 8 hidrogênios secundários. Não tem nenhum hidrogênio terciário nessa molécula. Resposta, então, 3 hidrogênios primários, 8 secundários. E a gente pode, inclusive, escrever a fórmula condensada dessa molécula desse jeito. Tá? Mostrando os 3 hidrogênios conectados ao primeiro carbono, que é primário, e depois cada um dos outros carbonos secundários com seus 2 hidrogênios. E esse último hidrogênio está ligado a um oxigênio, é um grupo COOH, tá? Porque é um ácido carboxílico, então ele não está ligado diretamente ao carbono, por isso ele não entra na nossa contagem. Beleza? Resolvido o exercício, então. Vamos fazer mais um exercício, então. Aqui a gente tem a representação no modelo bola e vareta. Veja que eu estou usando modelos diferentes de representação para mostrar que você faz esse tipo de classificação independente do modelo. Tá? E esse modelo aqui tem uma molécula de 2,3 de metilhexano. Então, hexano, tá? Ele tem 6 átomos de carbono na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal? É um hidrocarboneto. De metil, ele tem 2 grupos metil, que são esses grupos aqui. 2, 3 de metil. E 2, 3 sim, estão na posição 2 e na posição 3, contados a partir do início da cadeia, que é aqui do lado esquerdo nesse caso. Tá? Existem uma série de regras para a gente determinar essa nomenclatura, essa numeração, que a gente também vai abordar em vídeos específicos. A pergunta com relação a átomos primários, secundários, terciários e quaternários, como é que a gente classifica esses átomos de carbono todos que nós temos aqui? Então, seu trabalho é, para cada um desses átomos de carbono, que são as bolinhas pretas, determinar se eles são primários, secundários, terciários ou quaternários, tá? Independente dos hidrogênios que estão aqui em volta. As bolinhas brancas são todas hidrogênios. Então, pause o vídeo, faça a classificação e em instantes eu volto para mostrar a resposta. Conseguiu fazer? Então vamos lá. Carbonos primários, quais são eles? São esses daqui. Sempre os das extremidades são primários. Tá? Pode ser que eu tenha carbono primário no meio? Depende. Depende de como é que está feita a cadeia. Né? Se a gente tem heteroátomos ou não, por exemplo. Então esses caras são primários. Estão ligados a apenas um outro átomo de carbono diretamente. Temos 4 primários. Secundários. Temos esses 2 aqui. Tá? Que estão ligados a 2 outros átomos de carbono, um de cada lado. E esses outros 2 que sobram estão ligados a 1,
2, 3. E esse aqui também, 1, 2, 3 carbonos, portanto, eles são átomos terciários, é a classificação desses carbonos. Não tem nenhum carbono quaternário aqui nessa molécula. Beleza, gente? Então, está classificado aí esse esquema todo dessa molécula. E é isso aí. Nos próximos vídeos veremos outras classificações de átomos de carbono em moléculas orgânicas e também veremos nomenclaturas, veremos esquemas, como determinar e interpretar fórmulas e assim por diante, aqui no nosso curso de Química Orgânica. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!